queremos orar. Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, a tua benignidade dura para sempre, pelo privilégio de rever e abraçar os nossos irmãos. Amém. Pai querido, em nome de Jesus suplicamos, derrama sobre nós o Espírito Santo. Amém. Que Ele se faça sentir entre nós, movendo-se entre nós e em nossa mente, abrindo a nossa mente, para que possamos entender as verdades que o Senhor quer nos ensinar sobre o verdadeiro reavivamento do Espírito Santo. Amém. Supre as necessidades do teu povo, responde os anseios e as orações que estão sendo feitas, os pedidos que serão feitos aqui nesta noite. Que cada um saia daqui cheio do Espírito Santo, com respostas recebidas do teu trono do céu. Pois é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 11, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, e vamos ver a partir do verso 5. Lucas capítulo 11, a partir do verso 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar. Verso 7. Se ele, respondendo de dentro da casa, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar para vos dar os 3 pães. Verso 8. Digo-vos que ainda que se não levante para dar os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver de mistério. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate, a porta se abre. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Vocês prestaram atenção nesta parábola que contou Jesus? Geralmente, nós ouvimos muitos sermões sobre Lucas capítulo 11, o verso 9, sobre pedir, buscar. Isso aqui é usado para pedir emprego, para pedir namorado, para pedir casamento, não é? Para pedir, eu vou pedir. Você pode pedir. Deus o Pai está disposto a dar o que for bom para você. Então isso aqui é aplicado para qualquer aspecto da vida. Mas, quando Jesus contou a parábola, ele não estava se referindo às necessidades materiais ou de doenças. Jesus contou essa parábola falando especificamente sobre o Espírito Santo, porque no último verso é que ele explica que ele está falando do Espírito Santo. Aquele que pede vai receber o Espírito Santo. Poucas pessoas pedem pelo Espírito Santo. Poucas pessoas, aliás, muitas pessoas aceitam a Jesus como Salvador. Mas poucas pessoas se lembram de que aceitar a Jesus Cristo como Salvador e não receber o Espírito Santo é como nada, porque você não vai sair do lugar, você vai ficar encalhado na vida espiritual, porque você recebe a Jesus como seu Salvador
mas não vai conseguir viver como Cristo viveu, não vai conseguir ser um cristão sem o Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus estão unidos na obra de salvação. Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas é o Espírito Santo que nos atrai para Jesus. É o Espírito Santo que imprime em você a convicção do pecado. É o Espírito Santo que dá para você o arrependimento. É o Espírito Santo que o atrai para Jesus. É o Espírito Santo que implanta em você a mente de Jesus, os traços de caráter de Jesus. É Jesus quem nos justifica, mas é o Espírito Santo quem nos santifica. De que adianta uma justificação que não vem seguida da santificação? Porque se a nossa vida não for seguida da santificação, nós vamos continuar roubando, mentindo, aprontando, porque vamos continuar sendo os mesmos. Ah, mas Jesus me justificou. Justificou? Jesus perdoou, mas você continua o mesmo? Para não continuar sendo o mesmo, você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada vai acontecer na sua vida. Por isso, queridos, depois da grande dádiva de Jesus, nosso Salvador, que foi a maior dádiva que o céu fez, foi a dádiva de Jesus. Depois de Jesus, o Espírito Santo é o maior dom. E nós não vemos muitos buscando ardentemente o Espírito Santo. As pessoas buscam ardentemente cura para as doenças, companheiro para se casar, emprego para trabalhar, mas nós não percebemos esta ânsia pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai fazer tudo o que você precisa, tudo. Porque o Espírito Santo é o Deus presente na terra. Jesus, com este corpo humano que ele tem, porque ele retém o corpo humano para todo sempre, Jesus escolheu reter o corpo humano para todo sempre. Deus com corpo humano. Então ele não pode estar presente em todos os lugares, mas ele se faz presente em todos os lugares através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Deus presente na terra. É o representante de Jesus despojado da natureza humana, mas é o representante de Jesus. Jesus se faz presente na sua vida através do Espírito Santo. Queridos, por isso, nesta parábola que Jesus contou, diz que este amigo buscou o outro à noite, já tarde da noite, pedindo pão. E ele já estava dormindo. E ele disse: eu já estou dormindo, você vem bater na minha porta? Eu não posso atender o seu pedido. Mas este amigo foi insistente, continuou batendo. Determinação. Lembram-se vocês da determinação de Jacó? Quando o anjo que estava lutando com Jacó era um estranho, não é? No escuro, Jacó não sabia quem era, sabia que era alguém que estava lutando com ele, era um desconhecido. Mas quando aquele desconhecido tocou na coxa de Jacó e deslocou, e Jacó ficou manco e sentia uma dor terrível, porque ter a coxa deslocada é muita dor. Jacó entendeu que aquele desconhecido não era um ser humano, era alguém celestial, e se agarrou com determinação, com insistência. Ele se agarrou, e era Jesus que estava ali, lutando com Jacó. E Jesus disse: deixa-me ir, porque já está amanhecendo o dia. Lutaram a noite toda. E Jacó disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. Insistência, determinação. Minha esposa fez isso. E ela orando, e a janela do quarto fechada, veio uma bola de fogo do céu.
Uma bola de fogo do céu veio e bateu nela, entrou nela. E ela então sentiu o quê? Uma paz. Relaxou, sentiu muito sono, levantou, abriu a porta, foi para o quarto, se deitou sem falar nada, dormiu. E daquele dia em diante, quando aquela bola de fogo entrou na minha esposa, ela nunca mais foi a mesma. E eu também nunca mais fui o mesmo. Quando ela começou a orar para que Deus transformasse a ela, Deus transformou e também transformou a mim. Queridos, nós temos que buscar com insistência, com determinação, como Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Você quer a bênção? Tem um preço a pagar. É se agarrar a Jesus Cristo, é clamar, como este amigo da parábola, que importunou o outro, até que o outro resolveu o quê? Dar os 3 pães que ele estava pedindo, porque senão nem ele nem a família iriam dormir aquela noite. Então, meu querido irmão, Deus precisa ser importunado. Deus quer ser importunado. Deus se agrada quando ele é importunado por orações insistentes, perseverantes, exigindo e cobrando mudança na minha vida, batismo do Espírito Santo. Queridos, aquele que pede, por isso que Jesus disse, aquele que pede, você pode aplicar isso para qualquer coisa, mas Jesus aplicou para o Espírito Santo. Aquele que pede o Espírito Santo, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate à porta, pedindo que o Espírito Santo seja derramado sobre ele, o Espírito Santo será derramado sobre ele. Amém. Os apóstolos de Jesus, quando Jesus subiu para o céu, depois da ressurreição de Jesus, ele ainda permaneceu 40 dias na terra, e depois que ele subiu ao céu, eles permaneceram por mais 10 dias, diz Atos, não é? Em Atos, abra sua Bíblia, aí em Atos capítulo 1, eles permaneceram mais 10 dias em oração. E nesses 10 dias de oração que eles permaneceram no cenáculo, eles não permaneceram fazendo outra coisa senão pedir pelo Espírito Santo. Não pensem que o batismo do Espírito Santo do capítulo 2 de Atos, o derramamento do Espírito Santo e batismo do Espírito Santo em Atos capítulo 2, não pensem que aconteceu do nada, do dia para a noite. Foi resposta aos 10 dias de oração, aos 10 dias de confissões, pedindo perdão um para o outro, porque eles viviam brigando. Um queria ser maior do que o outro, um queria estar do lado. Lembram-se do pedido da mãe de Tiago e João? Permita que os meus filhos, um se assente à tua direita, o outro se assente à tua esquerda. Ela não queria nada, né? Ela só queria o lugar esquerdo para um filho e o lugar direito. Ela não pensou em ninguém mais, só pensou nos filhos dela. Existia essa intriga entre os discípulos. Quem é o maior? Essa intriga existe também ainda hoje. Meus queridos, isso tinha que ser resolvido, senão o Espírito Santo não seria derramado. Simplesmente assim. Enquanto você não se reconcilia, enquanto você não pede perdão, marido pedir perdão para a esposa, pai que foi bruto com o filho, chegar e pedir perdão para o filho. Eu fiz isso com meu filho, porque o primeiro filho sempre apanha mais do que precisa. Aí o segundo filho a gente já está mais, não é? Mas o primeiro, com todo aquele idealismo que a gente tinha, ele apanhava mais. E às vezes eu batia sem necessidade, porque eu estava nervoso. E aí minha consciência doía e ia pedir perdão para ele. E uma vez, quando eu fui surrar o meu filho, e não estava nervoso, ele dizia: papai, mas depois você vem pedir perdão, né? Mas filho, mas desta vez a gente vai orar, né? Vai orar, eu vou orar com você. Queridos, nós temos que pedir perdão para os nossos filhos quando nós gritamos com eles. Nós temos que pedir perdão para os filhos quando nós batemos neles com raiva.
Não quando disciplinamos. De vez em quando precisa, né? De vez em quando precisa, assim, a disciplina, a vara. A Bíblia diz, o pai que ama o filho não poupa a vara. Mas não é toda hora, né? Não precisa toda hora. Isso é o último caso. Mas nós não podemos fazer com raiva. Mas um outro pai disse, mas se eu não fizer com raiva, eu não consigo fazer. Então não faça. Porque se você bater com raiva, você peca. Porque o teu filho está vendo em você o Deus Pai. Você representa o Deus Pai. E ele vai olhar para você pensando que o Deus Pai é igual a você, que tem raiva. E vai odiar esse Deus Pai. Então, meus queridos, nós temos que nos reconciliar, maridos e esposas. Pedir perdão para o outro. Pedir perdão para os filhos. Pedir perdão para os irmãos que não se cumprimentam, que não se olham, passam um pelo outro, estão indo para o céu, mas não se cumprimentam. Estão brincando? Vocês estão brincando? Pensam que a pessoa vai entrar de mal no céu? Ou tem dois céus? Não. Tem o céu verdadeiro e tem outro céu, que é o céu da boca da onça. É o inferno. Você não quer ir para lá, eu também não quero ir para o inferno. Eu quero o céu, a qualquer preço. Então, se é qualquer preço que eu quero o céu, eu vou pedir perdão para o meu irmão. Me desculpe, eu peço perdão para minha esposa. Queridos, os que são mais nervosos têm mais facilidade para pedir perdão. Os que são mais calmos ofendem menos os outros. Mas quando ofendem, tem uma dificuldade para pedir perdão muito grande. Ele nunca ofende, porque ele é calmo, não briga com ninguém. Mas quando ele ofende, ele não consegue. É uma luta, mas ele tem que pedir perdão. Maridos e esposas costumam não pedir perdão. Volta tudo numa boa. Começam a conversar, começam a tratar bem um ao outro, mas não houve um pedido de perdão. Mas precisa falar, eu pequei. Eu magoei você, me perdoe. Mas pastor, tem que falar assim? Tem. Porque isto custa caro. E você não vai querer fazer de novo. Porque se você não pedir perdão, você faz de novo, não custou nada. Então, meus queridos, o Espírito Santo vai ser derramado se nós confessarmos os nossos pecados como os discípulos. 10 dias, em Atos capítulo 1, diz aqui, olha. Atos capítulo 1 e o verso 12. Quando eles voltaram do Monte das Oliveiras, eles viram Jesus subindo para o céu. E lá do Monte das Oliveiras, eles voltaram para o cenáculo. Capítulo 1 de Atos, verso 12, diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, ou seja, era 1000 metros, 1 quilômetro. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas de Tiago, não é o Iscariotes. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Foram 10 dias. Porque no 50º dia, ou seja, 40 dias após a ressurreição, Jesus subiu para o céu. Ascendeu ao céu. 10 dias em jejum e oração. E agora, quando completaram-se 50 dias, foi derramado o Espírito Santo, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia do Pentecostes. Pentecostes é a festa dos 50 dias. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu. De repente é a maneira de se falar, irmãos. Porque foram 10 dias pedindo. Então eles estavam esperando que ia acontecer algo grande. E aconteceu. O Espírito Santo desceu do céu. Veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas o quê? Por eles, línguas de fogo. O que veio do céu e entrou na minha esposa? Uma bola de fogo. O Espírito Santo é fogo celestial. Fogo que ilumina
fogo que consome os nossos defeitos de caráter, fogo que nos aquece. Queridos, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. E você, mulher, e você, marido, você, filho, você, jovem, você vai sentir quando o Espírito Santo estiver com você e em você. Você sente. Porque eu sinto. Essa é a bênção de um pregador. O pregador tem muitas dificuldades, mas ele tem bênçãos também. Porque ele sente quando o Espírito Santo está usando a boca dele, está falando. Você tem que também buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, e Deus vai lhe dar o privilégio de sentir isso. Amém. Você sabe que não é você que está falando. Você sabe que não foi você que foi movido a abraçar aquela pessoa, a se reconciliar. Não, foi obra do Espírito Santo. Eu não teria feito aquilo. Porque nós precisamos pedir perdão. Ah, mas não fui eu que ofendi. Mas você precisa pedir perdão. Não importa quem ofendeu. Se o relacionamento foi quebrado, aquele que estiver mais perto de Deus vai buscar a reconciliação. Não importa quem é o culpado. Se o relacionamento está quebrado, alguém tem que buscar. Um não precisa ficar esperando, não. Se ele der o primeiro passo, eu dou. Se ele vier, eu... Não, irmãos. Alguém tem que tomar a iniciativa. Seja o culpado, seja não culpado, não importa. O que nós queremos é o céu a qualquer preço. Essa frase, meu querido irmão, eu quero o céu a qualquer preço, me faz pedir perdão, me faz buscar o meu irmão, mesmo que ele tenha me ofendido. Porque eu quero o céu. Não só para mim, eu quero o céu para ele também. Então, meus queridos, isso foi o que os discípulos fizeram por 10 dias. O Espírito Santo foi derramado. Insistência. Jacó insistiu. Os discípulos insistiram. Minha esposa insistiu. Não foram poucas horas que ela ficou lá. Ela dizia: eu não vou sair daqui, Senhor, enquanto eu não sentir que o Senhor me respondeu. Ou dá-me a vitória ou a morte. Quem pede a vitória ou a morte, o que vocês acham que vai acontecer? Deus vai dar a morte ou a vitória? Você quer o céu a qualquer preço? A qualquer custo eu quero o céu. Mesmo que seja para morrer. E se eu preciso abandonar um vício, vou abandonar em nome de Jesus. Se eu tenho que me reconciliar com alguém, vou me reconciliar. Porque eu quero o céu a qualquer preço. Queridos, em João capítulo 7, abra sua Bíblia, no Evangelho de João capítulo 7, e o verso 37. Evangelho de João capítulo 7, e o verso 37. Aqui nós lemos as palavras de Jesus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando você vem a Jesus, você não somente recebe a água da vida, mas rios de água viva correm através de você. Amém. Você se torna um rio que leva vida por onde você vai. Você se torna o perfume de Cristo onde você vai. As pessoas sentem, veem, porque é impossível você esconder Jesus. Quando Jesus se entroniza na sua vida e o Espírito Santo é derramado, você não consegue esconder. E aqui diz o verso 39: rios de água viva correrão do seu ventre. Por quê? Verso 39. E isto disse ele do quê? Do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido o quê? Glorificado. O Espírito Santo foi dado, foi derramado no dia do Pentecostes, porque Jesus foi crucificado, ressuscitou, subiu ao céu, foi entronizado no santuário do céu,
50 dias após a ressurreição de Jesus, ele foi entronizado no céu, ele inaugurou o santuário celestial, todo o poder me é dado no céu e na terra. Esta profecia de Jesus se cumpriu, e ele provou que todo o poder lhe foi dado, porque ele enviou o quê? O Espírito Santo, no mesmo dia, no dia do Pentecostes, o sinal de que Jesus tinha sido entronizado no santuário do céu. Queridos, rios de água viva correrão de você, matando a sede dos que estão sedentos da salvação, sedentos de Jesus. O mundo está carente, meu irmão. O mundo está carente. O mundo quer libertação. Os viciados querem libertação. Os casamentos que estão indo mal, eles querem ser consertados. A minha súplica, o meu apelo, meu irmão, será que nós vamos continuar com os nossos relacionamentos rompidos? Com os nossos pecados não confessados? Você tem sede de Deus? Porque nós lemos aqui em Salmos 42, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia. 42, o Salmo, verso 1 e 2. Diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você tem sede de Deus? Assim como você tem sede de água? Você busca, você consegue ficar sem beber água um dia? Não consegue. Você não pode passar um dia sem se lançar aos pés de Jesus, em oração, dizendo: Senhor, eu tenho sede de ti. Alimenta-me com o maná celestial, com a água da vida. Batiza-me com o Espírito Santo, para que eu me torne um rio de água viva, levando vida por onde eu for, no trabalho, onde você for, você vai levar vida. Queridos, Jesus Cristo, ele era um rio de água viva na terra, mas os seguidores de Jesus precisam ser também esse rio de água viva. E Jesus falou isso se referindo ao Espírito Santo, que seria derramado. Naquele tempo foi a chuva temporã do Espírito Santo, considerado uma chuva fraca. Mas agora, para os nossos dias, além da chuva temporã, Deus está prometendo a chuva serôdia, considerada uma chuva torrencial, chuva pesada, para amadurecer a seara da terra, para ser colhida. E Deus quer usar você. Você que está aqui nessa noite, Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo. Mas Deus não pode derramar o Espírito Santo enquanto os relacionamentos não forem consertados, quando as confissões não forem feitas. Confessa, quebrante o coração, derrame lágrimas de arrependimento. Deus enxugará as lágrimas de arrependimento. Amém. Seja insistente como Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Diga para Jesus: eu quero o céu, e eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor batize a mim com o Espírito Santo. E é todo dia a busca do batismo do Espírito Santo. Eu quero terminar lendo para vocês o texto que eu encontrei na revista Signs of Times, do dia 21 de novembro de 1895. Nesta revista existe um pensamento escrito por Ellen White. Ela disse assim: manhã após manhã, Jesus se comunicava com o seu Pai do céu, recebendo dele diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Diariamente, na sua comunhão com Deus Pai, Jesus Cristo recebia um novo batismo do Espírito Santo. Então não é uma experiência que ocorre hoje na sua vida só. É uma experiência que tem que acontecer amanhã de novo, e amanhã de novo. Queridos, o Espírito Santo vai continuar sendo derramado sobre você. Amém. E você vai ser um vaso de bênçãos. Quebra-me, Senhor, e faz-me um vaso de bênçãos por onde eu for. Eu deixo aqui o meu apelo, meu querido Jesus. Eu deixo o meu apelo aqui, queridos irmãos, para que vocês se quebrantem, se reconciliem e sejam batizados pelo Espírito Santo. Amém.
Eu quero orar por aqueles que têm esse desejo no coração. Eu quero orar. Quero ver você em pé, se você tem esse desejo no coração. Deus lá no céu está vendo você. Deus lá no céu está anotando a sua decisão, dizendo: eu quero o céu a qualquer preço, Senhor, mas eu quero que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me ajude a reconciliar-me e corrigir os relacionamentos quebrados. Pai eterno, o Senhor que está nos assistindo, o Senhor da glória, eu peço humildemente que o Senhor derrame sobre nós neste momento o Espírito Santo que nos trouxe aqui, o Espírito Santo que nos ajuda a entender a Tua palavra, o Espírito Santo que vai nos dar o arrependimento, o Espírito Santo que vai dar-nos a mente de Jesus Cristo e a vitória sobre o pecado. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai. Nós suplicamos pelos méritos de Jesus Cristo, que ao sairmos daqui, saiamos não fracassados, mas vitoriosos em Jesus Cristo, dizendo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém e amém, Senhor.